Boa noite a todos. Opa, estamos aqui mais uma terça-feira, né? Parece que essa é a primeira terça-feira realmente de reunião de bate e volta, né? Então, vamos ver a mensagem da semana com o presidente. Ué, mas essa cadeira... Gostaria, gente, para começar o ano, essa mensagem veio a calhar, não é? Muito boa, excelente. E esse pessoal manda todo dia ele manda uma mensagem e a gente escolher entre aqueles que mandaram, escolher uma. Mas vamos ver a mensagem. Pega o microfone. Alguma coisa está errada esse trem aqui, é diferente esse bicho aqui, ó. Mas é esquisito, parece. Cadê o Wagner? Volta Som. a função anterior. Passa. Menino lá. Vai passando de lá para cá. Como vai voltar essa? Senta para cima, tira para cima. É possível. Já vai para frente. Pois o meu aí? Você foi cortado, você foi embora. Viu assim? Pode ler. Pode ler. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até outro lado, onde era seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou seu silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era o barqueiro. O pequeno barco envelhecido no qual a travessia seria realizada era provida de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estavam entalhado a palavra acreditar e no outro agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco, então, começou a dar volta, sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentidos opostos, sem ir adiante. Finalmente o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante
este barco pode ser chamado de autoconfiança. E a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção de que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar, impulsionar os remos com força e vontade, superando as ondas e os vendavais, e não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré. E você, está remando com firmeza para atingir a meta a que se propôs? Se o barco da sua confiança está parado no meio do caminho ou andando em ciclos, é hora de tomar uma decisão e impulsioná-lo com força e vontade. Lembre que só você poderá acioná-lo, utilizando os dois remos, agir e acreditar. Caso você ainda não tenha uma meta traçada ou desejada, ou deseja refazer a sua, verifique os caminhos que irá percorrer. Verifique se as águas que deseja navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho e do ódio. E, antes de movimentar o barco, verifique se os remos não estão corridos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomar todas essas precauções, siga em frente e boa viagem. Já acabou, né? Então vamos agir e acreditar. Vamos começar a nossa reunião de 2014. Permitido. Pegar o seu, mais tarde. Bem, pessoal, nós colocamos aqui, nós começamos a reunião, era 7h05. Fizemos nosso agradecimento a Deus. Lemos essa mensagem e agora são apenas 7h19. Pergunto, nós perdemos muito tempo para fazer essa mensagem? Essas mensagens, essa oração, isso é importante para nós ou não? Reflitam, porque tem muita gente que está falando que nós estamos demorando demais a começar a reunião. Pega o microfone. Aproveita e trabalha com ele para nós hoje. Muito bom trabalhar hoje, não. O pé doendo. A coisa está atingindo. Para nós hoje. Bom, eu acho que essa oração é muito importante. Estou achando que todo o êxito que tem tido essa reunião é por conta dessa oração, porque é onde você invoca o nome de Deus, com certeza a bênção vem. E a minha pergunta é o seguinte. Sua pauta. Minha pauta. Fala aí sua pauta. Baixa de empresa, ou seja, empresa que está paralisada ainda. Baixa de empresa paralisada. Zé, volta aí, depois eu passo para o presidente aqui. Simples.
Eu gostaria de colocar uma pautazinha a respeito da mudança das IN, do Departamento Nacional de Comércio. Vamos colocar ela aqui e gostaria de discutir essa IN e na próxima semana trazer isso aqui, ou então a gente reunir com o presidente da Junta Comercial para ver como que vai ficar essas IN a respeito de autenticação. É só a pauta. Depois você comenta. O Geraldo ali primeiro. Geraldo. Então vai, Djalma. Empresa agropecuária, Constituição. Hoje eu tenho um aqui, você vai pegar o gancho comigo e você vai me ensinar. Tá? Fala, Geraldo. Multa FD Contribuições. Hold. Peraí. Quem? Microempreendedor. Microempreendedor. Esqueci seu nome. Fala só. Ô, Eli. Gilson, aí, Gilson. Aproveitar que eu tô com... Pera só um pouquinho, deixa eu pôr aqui. Microempreendedor, né, Gilson? Agora fala, doutor. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo tranquilo? Nosso programa. Oi, eu gostaria de saber também, vou colocar na pauta aí, o microempreendedor que ultrapassou a receita. Qual que é o seu nome? Esqueci. Hélio. Hélio. Coloca uma para mim também aí, ali. Peraí, deixa eu poder deixar ele. Não, pode. E a minha é a última. Anda, Brasa. Adiantamento 13º salário. Eli, a minha é sobre FD Contribuições. No caso, poderia pegar um gancho naquela multa dela lá. Quem é o Wagner? Pô, o Wagner aqui na multa aqui, peraí. Pois é, FD. Não, põe aqui. Já. O Djalma, não. Eu estava com uma pauta aqui já colocada. Vai aí, Djalma, sobre o seu negócio aí. Eu gostaria só de perguntar como constituir uma empresa agropecuária. Eu fui procurado essa semana por um cliente, já é cliente meu, tem umas empresas e quer abrir uma agropecuária, criação de gado Nelore. O Geraldo acho que tem, você tem. Então eu quero justamente... Deixa o Walter comentar para nós. Eu constituí ela normal, junta, receita, inscrição estadual, prefeitura, tudo tranquilo. Não sei qual que é a particularidade que você tem a dificuldade. Qual seria? Contrato social, JUSEG, CNPJ, inscrição estadual, municipal, alvará de funcionamento, normal. E eu estou até com a dúvida agora na questão que o cara vende leite na pessoa jurídica. Eu já consultei lá no anexo 8º, me parece que o artigo 8, 9 e 10 fala que ele é dispensado da emissão. Acho que é o artigo 10 do anexo 8º. O produtor... Lá não fala produtor, pessoa física ou jurídica. Eu estive lá com o Omar e falou, não, Waterloo, não é obrigado a emitir nota. Aí a Nestlé, que quem adquire o leite dessa agropecuária, ela emite uma nota de entrada e retém um tal de um INSS lá. A minha dúvida, esse INSS me serve para alguma coisa, para me compensar no funcionário, ou ele é uma despesa? Porque ele deduz no meu recebimento do leite. Ele parece que aí me colocou mais em contradição, porque a retenção da Previdência é quando o produtor rural é pessoa física, vende para a pessoa jurídica, aí a retenção é 2,5, 2,7, que eu não estou me lembrado.
2,7. Quando a pessoa física, produtor, vende para a pessoa física, aí ele tem que recolher. Agora, até o momento, eu estava entendendo que, porque, voltando na dispensa da emissão nota fiscal, que aí 673, se eu não me falha a memória, diz que o produtor rural pode solicitar a emissão da sua nota fiscal própria. Agora, se ele não quiser emitir sua nota fiscal própria, ele pode, está o artigo 173 ou 253 do Código lá, diz que ele pode emitir a pessoa jurídica, produtor rural, pessoa jurídica ou física, pode solicitar a sua nota através das agenfas. Eu até estou utilizando essa questão de emissão da nota fiscal nas agenfas, é uma certa dificuldade, mas por quê? Porque conforme, eu estou até com uma consulta lá no Cefaz a respeito dessa obrigatoriedade aos acessórios da pessoa jurídica. Porque lá na são 673, ele diz que se ele solicitar o credenciamento para a emissão da nota fiscal, ele tem que obedecer à instrução e mais as obrigações... A instrução é 673? Acho que é 673, se não me falha a memória. A instrução. Instrução normativa. Aí ele passa a ter todas as obrigações acessórias como demais contribuintes. Então eu entendo, se ele não emitir sua nota fiscal própria, ele fica dispensado da EFD, fica dispensado eu entendo até os livros. Então eu estou com a consulta. Assim que a consulta sair, aí eu trago para ajudar nessas questões. Né? O Geraldo, aqui ó, o Jânio. A Jânio. A nota fiscal avulsa de produtor já pode ser emitida pela internet. Tá? Para aí. Só para milho, bovino e sorgo, e saiu um outro agora recente. E mesmo com certificação digital. Caso contrário, você não emite, não. No meu caso é laranja, não emite, tá? Porque o que eu ouvi falar é o seguinte, que o Geraldo colocou aqui, é que o produtor rural está obrigado à inscrição estadual. Porém, a emissão da nota fiscal, quando for de obrigação ou de exigência de quem está comprando... Dá um microfone novo aí. Mas eu tenho que ligar e desligar toda hora aqui, está desligando sozinho. E ela é emitida pela agenfa. Correto? Eu estou falando porque eu também tenho uma empresa, ela cultiva eucalipto, soja, gado, né, e lenha também, lenha de eucalipto. E nós vendemos um pouco de lenha para uma empresa de laticínio, né, e foi o ICMS retido também. Né. Agora, eu não sei se seria o caso do Djalma. E é normal, é tributado normalmente, lucro presumido ou lucro real, vai depender. O simples, se tiver em condições, se o sócio tiver em condições, a permissão para usar o Simples Nacional, beleza. No meu caso lá, não, é o lucro presumido. Reforçando lá o que as duas saiu, lucro presumido e Simples Nacional, eu estava fazendo um gerenciamento da empresa. A minha vende laranja, produz e vende a laranja. Como a laranja ela é alíquota zero para o PIS e o COFINS, que é exatamente a danada da multa que eu vou questionar depois, devido a isso aí. Aí no Simples Nacional dá uma carga tributária acima 7,21, porque como o ICMS da laranja, de frutas frescas, vamos dizer melhor, é isento, alíquota zero de PIS e COFINS, então ela paga só 1,08 de contribuição social e 1,20 de imposto de renda. Então, a minha lá, com faturamento de 1 milhão e pouco ano, ela pagaria no Simples Nacional 86 mil a mais. Né? Então, é isso aí. Tem que fazer o planejamento, justamente. Exatamente. Então, aí, o Djalma, que eu entendo até agora, se eu falar alguma coisa besteira, me desculpa, é uma constituição normal, de uma empresa normal, como se estivesse constituindo outra, igual ele falou, tem que ter inscrição estadual. E não acharam a lição 673 aí, não? Que é onde ela diz... então, você pode credenciar para emitir sua nota fiscal própria.
ou então você emitir através da AGENF. Igual ele falou assim, ali, está ampliando você emitir sua nota fiscal avulsa através da internet, mas por enquanto é só... Tá, já está. Com a certificação digital. Tá? Ok. Geraldo, fazendo uma outra pergunta para você. A contribuição sobre a folha de pagamento da empresa agropecuária tem a parte da empresa? Sobre a produção? Recolhe sobre o faturamento, sim. Não, eu falo assim, o funcionário, a folha de pagamento. Sim, tem. A folha de pagamento é normal, como se fosse... Presumido. Presumido, normal, folha de pagamento, né? Outra empresa normal. Tem o RAT, o SAT, parte de empresa. Ah, não? Dá 2,7... 2,7. Mas essa é a pessoa física, não é não? Não, mesma coisa. A empresa jurídica também mesma coisa. A regra para jurídica? Entendi. E outra pergunta que me fizeram aí igual, tipo assim, um cidadão me perguntou justamente nesse negócio de planejamento. Às vezes aí, justamente eu lembrei do Marcelino. Ele está querendo fazer um condomínio. Então a própria escritura já é um condomínio. Mas ele está querendo colocar uma personalidade jurídica de condomínio. Há necessidade, vocês que estão acostumados com isso aí, o condomínio é mais vantajoso, o condomínio entraria também na folha de pagamento só sobre a retenção, mais 2,7 também, ele tem o mesmo tratamento da empresa agropecuária? O condomínio, na época até eu estudei para fazer um condomínio também, só que eu não achei assim fundamentação para ficar boa, entendeu? Aí eu resolvi, eu não dou conta de falar sobre condomínio. Porque na realidade é o seguinte, lá no artigo 59 do RIR, diz o seguinte, que não há necessidade de colocar o condomínio, porque a tributação, tipo assim, você pode fazer um condomínio desde que você tenha um documento, ou pode ser um inventário, ou a escritura que determine o percentual de cada um. Então lá no artigo 13 da 8.023 também, ele diz a mesma coisa, que a tributação também é feita pela pessoa física na proporcionalidade do percentual de cada um dentro desse documento. Pode ser verbal, ou qualquer outro tipo de documento que você apresente para tributar no imposto de renda. Agora, esse cidadão que me fez essa pergunta, ele está querendo... Porque na agrodefesa só consta o nome de um. Então, eles são 3. Então, ele gostaria que o nome dele entrasse na agrodefesa também. Aí, não sei quem mexe com a agrodefesa aí, tem algum conhecimento? Se for só perante a agrodefesa, no Estado tem um documento chamado... Eu esqueci o nome dele. Você preenche esse formulário e vai lá, faz a inscrição, aí já parece que resolve esse seu problema, tá? Porque pode fazer a inscrição dos 3, no caso, os 3 condôminos. Que eu entendi. Até tem um produtor rural, pessoa física, cliente meu, que existe a necessidade dele fazer, porque as terras é dele e da mãe dele. Então ele está tendo exatamente esse problema na agrodefesa. Só que devido ao atrito entre as famílias não foi feito dessa forma. Esse cidadão, na realidade, essa consulta, são 3 pessoas. Essas 3 pessoas se dão muito bem. Não, só que eu até falei para ele, eu acho que você está querendo é um ego seu. Até critiquei ele, falei, eu acho que não sei, eu vou querendo ver com vocês. Acho que é um ego seu, porque a comercialização do rebanho é feita toda no nome de um. E aí um sentiu enciumado, disse que o nome dele não consta na agrodefesa. O dia que ele precisar de ter o gado dele, não está na agrodefesa. Então eu falei, é questão de ego, porque se a comercialização é feita perante o Estado, toda a tributação é paga, é recolhida. E perante o imposto de renda, a tributação é permitida fazer proporcionalmente ao percentual. Achou aí? Mas ali, esse cliente meu, ele está tendo problema lá no GTA, que é Guia de Transporte de Animais. Não, GTA não, GTV parece. Ele está tendo problema mesmo, ele vai ter que fazer essa inscrição em tipo condomínio mesmo, tá? Ok, deixa o Hélio dar um palpite lá para nós. Passa o microfone para ele lá.
Nesse caso aí, eu tenho cliente nessa área aí, que eu sinto, se a escritura consta o nome dos 3 produtores que você disse aí, ele pode procurar a agrodefesa, fazer cada um a sua carteirinha individual e fazer a inscrição estadual individual e cada um emite sua própria guia. Pois é, mas é o que eu comentei com ele, você está procurando obrigações acessórias para você, trabalho para você, porque se a comercialização é feita toda no nome de um, no nome da fazenda, a receita da entrada, ele contabiliza a receita toda lá, depois faz a proporcionalidade para levar para o imposto de renda da pessoa física. Né? O problema dele, às vezes, é para... Eu achei que era um ego, preencher o ego dele, porque o nome dele não está constando. Eu acho que porque se não tem guia no nome dele, para ele comprovar junto a banco, cadastro, essas coisas é difícil. Não, mas a própria declaração e a escritura do imóvel garante o cadastro dele. Tem isso. Né? Deixa o Marcelino falar lá para mim. O doutor Atman está quietinho aí, não sei se ele quer falar. Neste caso, velho, aí nós tem que tirar uma certidão do imóvel e tem que determinar a área para cada um, porque lá tem que determinar uma área, lá na hora de você fazer o cadastro, porque senão não tira, tá? Aí tem que determinar a área de cada um. Se ele quiser individualizar cada área, né? É isso mesmo. O que eu acho interessante é porque, tipo assim, a administração é feita uma administração só. Então, não sei que momento... Pois é, aí no caso iria baixar essa inscrição desse administrador que tem lá e ia fazer uma inscrição em nome do condomínio, né? Aí ficaria tudo condomínio, entendeu? Você não vai ser um condomínio com CNPJ, não há necessidade. Só no estado você resolve isso. Se for isso, você deu uma boa ideia agora, mas isso aí se caso for simplesmente isso, porque eu estou com esse problema com um cliente meu, só no estado, é pessoa física. Não há necessidade de você constituir um condomínio com CNPJ. Aí você vai constituir... eu acho que eu tenho esse documento lá. Se eu tiver, eu passo aí para você. Ok. Você vê. Aí, com esse documento, aí já faz a inscrição. Eu entendo que vai ser no nome de um e extensão para os demais, assim, e outros, entendeu? É porque o condomínio, na realidade, ele até me mostrou o esboço, a minuta do condomínio. Na verdade, é tipo um regulamento de algum condomínio, um estatuto. E esse documento do Estado, do Cefaz aí, ele diz também que é rateado as despesas, é rateada as receitas, entendeu? Então, mas aí no caso o Estado não iria tributar pela inscrição do condomínio? Não. A tributação aí vai ser de pessoa física. Pelo que eu li. Não, mas eu falo assim, deixaria de existir a pessoa física, não? Não. Não. Vai ser rateado. Que aí ainda fica mais legal para você fazer a igual no seu caso, aí, vamos supor, ele vende um lote de bezerro, por exemplo. Na hora lá, vamos supor que é 50, 25, 25. Quer dizer que aí iria emitir uma nota de 25% daquele lote, 50%, 3 notas fiscais. Eu entendo que pelo que eu entendi, vai ser uma inscrição só. Uma inscrição só. Pelo que eu entendi. Eu vou ver se eu tenho os documentos, eu passo para você. A gente amadurece mais. Mas, pelo que eu entendi, não há necessidade de fazer um condomínio com CNPJ. Pelo que eu entendi. Tá? E quanto à tributação da folha de pagamento, realmente ela pega a mesma legislação da pessoa física. Do produtor rural. Nesse caso vai continuar a pessoa física, só que é um tipo assim, uma inscrição com... Então não há necessidade desse condomínio tirar um CNPJ? Não, eu entendo que não. Se eu não estiver errado, eu entendo que não. Tá? Espera, deixa o Hélio dar mais... o Hélio ali. Depois nós passamos, nós estamos aprendendo. Nesse caso aí que ele disse lá do condomínio, que cria o condomínio entre as 3 pessoas, já vai o percentual de cada um, como ele disse lá, vai o nome de um produtor e outros. É tudo pessoa física. Só que tira a guia no nome desse condomínio e depois eles rateiam entre eles. Não tem que fazer CNPJ, é da pessoa física mesmo. O Estado tem esse documento de fazer o condomínio lá. E no ITR deixa eu pegar o microfone. E no ITR também ele vai o percentual de cada um. A guia, mas você também é da mesma teoria que o condomínio não precisa tirar o CNPJ? Não precisa. Eu tenho vários casos desses que eu faço no produtor rural, é dessa forma.
Então, mas aí eu não vejo a ideia de criar o condomínio se o cara já é. Pois é. Dá para o Djalma aqui, o microfone, passa o microfone para o Djalma. Só voltando aí ao assunto da Constituição, ele é o dono da fazenda, uma pessoa única. Na hora de constituir essa agropecuária que eu vou constituir, pode ser nome individual, igual uma empresa comum, ou tem que ser limitado? Porque vai ser lá, agropecuária, não sei das quantas lá. Pode ser um Eireli, velho. A Eireli, a atividade de fazenda pode ser a Eireli, a agropecuária, pode. Pode ser uma empresa individual, a Eireli. No caso de aqui, se eu entendi bem, não vai ter sócio? Então, porque a natureza da empresa é uma empresa como fosse outra normal, a natureza dela, né? É o objeto, mesma coisa, não diferencia de nada das demais empresas. Agora, a Eireli, eu não vou dizer porque eu não tenho conhecimento da Eireli, mas é a mesma natureza de outra empresa normal, tá? Deixa o presidente comentar aqui. Bem, o Djalma, ele tem uma fazenda. Tem fazenda, tem gado, quer transformar. Tá bom. Então, ele quer transformar numa empresa. Se ele quer fazer isso, é porque ele deve ter o quê? Algum benefício sobre isso. Se eu pegar a fazenda e colocar no nome da empresa, automaticamente, se ele está com essa fazenda há muitos anos comprada e colocar o capital dessa empresa com o valor da fazenda atualizada, ele vai ter que voltar e pagar o ganho capital. Na minha concepção, tem que analisar bem, ele pode colocar a empresa Ilério que ele quiser, mas na minha concepção, o ideal é que ele, por enquanto, não coloque a fazenda. Tem que olhar o caso da fazenda, porque se ele tem uma fazenda dessa, ele deve ter comprado há muitos anos atrás e ela está fazendo uma merrequinha. Eu não sei qual a intenção dele. Talvez a intenção é que eu coloque o capital dessa empresa bem grandão, tomando por base o valor venal da empresa, da fazenda. Aí vai cair do cavalo, porque ele terá que pagar o ganho capital. Certo? Então, se ele quer colocar a atividade da fazenda para pagar menos impostos, talvez não sirva, porque o produtor rural tem um incentivo individual, tem um incentivo enorme também. Tudo isso tem que ser avaliado. Parece que você está adivinhando do que tem. Porque ele tem a fazenda que vale muito dinheiro, tem gado PO que vale 2 milhões, é coisa de louco. E ele quer evidenciar tudo isso agora, porque ele vai passar a vender sêmen, vai passar a vender bezerros de criação desse aí, e esse tem valor no mercado aí, parece que o trem é caro mesmo. É coisa de milhões. Então como o Geraldo já fez o planejamento. Tem que fazer planejamento tributário, porque às vezes na pessoa física a tributação é menor. Às vezes. Fala aí, Geraldo. A empresa que eu constituí é uma sociedade limitada, são 3 sócios. Eles compraram uma gleba de terra. Resolveram transferir essas terras em capital da empresa. Por quê? Para assegurar, porque, por exemplo, se um dos sócios resolver não querer as terras, ele vai ter que passar para alguém. Então é uma maneira, sei lá, não sei se é bem o pensamento dele, para tentar segurar mais o patrimônio. Às vezes ajuda pelo aspecto também o seguinte: quando você é pessoa física e falece algum, tem que fazer inventário, gasta muito dinheiro com inventário. E na pessoa jurídica são cotas de capitais, transferência de cotas de capitais, não tem imposto inter vivos, não tem despesa com inventário, tem despesa com alteração de contrato social, simplesmente aquisição ou transferência de cotas. Agora o Everaldo falou um negócio muito certo. Peraí. Você falou que quando eu transfiro as cotas de capitais não tem imposto inter vivo? Não, existe um imposto de herança, mas às vezes não precisa ser herança. De herança, sim. Não pode ser herança. Eu estou vendendo cotas de capital. Cotas de capital eu posso comercializar. Pode comercializar, mas acontece quando morre alguém, aí tem. Agora o Everaldo falou um negócio muito interessante, que quando o produtor rural, pessoa física,
até um certo porte, eu não estou dizendo um porte do tamanho dele aqui, a tributação fica menor mesmo, viu? Ela dá um benefício até razoável. Agora, conforme o tipo de atividade, se ela vier optar pelo Simples Nacional, às vezes, aí ficou pior do que o lucro presumido, entendeu? Deixa, vamos ver o que o Fábio achou ali. O doutor Atman. Eu tenho uma sugestão que seria passar para a pessoa jurídica a propriedade, certo, dos bens, tanto da terra como, e deixar a administração na pessoa física, entendeu? Seria uma forma de você estar atendendo o que ele quer e ele paga menos tributo. A gente deu uma orientação, acho que uns 2 anos e meio atrás, para a constituição de uma holding que envolvia, entendeu, uma questão que o cliente tinha fazenda e tinha vinícola também. Então, dentre as orientações que foram dadas, foi essa questão que o Eli está prevendo aí, questão de morte e tal, que era realmente, vai fugir um pouco do tema, mas no final você vai acabar te ajudando também. Porque era um pai que queria constituir uma holding familiar para evitar inventário, certo? Então, o que acontece? Ele tinha, dentre outros investimentos, esses, né, de fazenda e uma vinícola. Então, o que acontece? A propriedade ficou dentro da pessoa jurídica, mas a administração na pessoa física, para que ele pudesse locupletar dos benefícios do produtor rural pessoa física, porque uma PJ agropecuária, né, que chama, ela tem uma tributação um pouco, vamos dizer assim, mais pesada do que o produtor pessoa física, porque quando se fala em PJ agropecuária, se pensa em latifúndio, entendeu? Se pensa em coisa grande, grandes organizações, entendeu? Então fica aí a sugestão. Se tu quiseres depois a gente amadurecer um pouco mais a ideia, estou à disposição. Deixa o presidente comentar. Eu queria entender, eu não entendi bem, mas depois a gente pode entender com mais discussão. É questão de ter a pessoa jurídica e a tributação ficar na pessoa física. Eu não porque ele quis dizer tipo uma holding. Porque a holding funciona dessa forma, né? Então mas deixa o Everaldo comentar. Cuidado só quando o Geraldo fala das grandes produtores. Quando fala de grande produtor, é grande produtor mesmo, sabe? Então, o valor, se eu comparar uma firma pequena, uma firma grande, nossa, o produtor para fim de incentivo é 10 vezes mais. A coisa é grande. Às vezes está pensando que essa coisa desse produtor é grande e não é tão grande em termos certo de incentivo, certo, que vai fazer também. Vou olhar que a grandeza ela é muito relativa. Quando se fala fazenda, a grandeza é grande mesmo, certo? E quando se fala de firmas aqui, a grandeza é uma coisa mais relativa, tá? Tem que ver, porque na realidade é o seguinte, as grandes conglomerados agropecuários, geralmente ele perde aquele incentivo de tributar pela a presunção da pessoa física, né? E a pessoa física, geralmente, quando dá um valor grande, ela é tributada em 27,5%. Porém, a empresa grande, quando ela ultrapassa o limite de lucro que atinge o adicional do imposto de renda, aí ela já vai dar mais de 27,5%. E se ela tiver a tributação de PIS e COFINS, então aí tem que fazer tudo, pôr no papel um planejamento para verificar o que é melhor. Okay? Então, vamos lá, vamos aprender mais. Se você tiver o documento, depois você me passa. Eu quero dar uma... Vamos aqui com o Joeli. Aqui. O Joeli está querendo fazer umas transferências de funcionário. Tá bom. Bem, eu já fiz uma consulta, já consultando a Deus e a todo mundo. Inclusive, eu conversando com o Everaldo e com o Fábio, o Everaldo questionou o contrário, o Fábio também. E o Oderossi questionou a favor. E, diante disso aí, eu tenho um cliente que tem 3 empresas, com CNPJs completamente diferentes. Certo? Eu estou transferindo funcionário da empresa A para a empresa C, certo? Que os sócios são os mesmos, certo? As atividades quase são mesmas afins, porque a empresa A ela está no lucro presumido e a empresa B e C no Simples Nacional, certo?
Não, Então, não importa a atividade, não. E quem Pois o homem que fez isso está aí na sua forma. Aí eu, inclusive, recorri ao responder. doutorado, Atma, certo? Ele ficou, inclusive, de trazer hoje essa solução para mim e tal, porque eu já estou meio afogado com essa situação, certo? Que pode de um lado, não pode do outro, pode de um lado, não pode do outro. Eu falei para você, de direito não pode, mas de fato pode. Inclusive o Eli, inclusive, também questionou a favor. Então deixa o Djalma comentar o que aconteceu com ele. Deixa o Djalma comentar o que ele fez na prática, que depois eu passo ali para Eu tenho algumas empresas nessa situação e a gente faz constantemente, é uma rede de restaurante, ele troca em funcionário de uma empresa para outra, outro CNPJ. Está até previsto na Cefip, tem a forma de fazer isso. O funcionário vai para outra empresa com todos os direitos e haveres, sem problema nenhum. Vamos ouvir o doutor Atma ali, depois eu quero ouvir o Adair. Sem ser filial. Espera aí, vamos. Antes do doutor Atma falar, eu tenho exemplo, por exemplo, lá quando eu trabalhava no Carrefour, tem a empresa Carrefour e o cartão Carrefour, outras empresas do grupo Carrefour, e você troca funcionário de uma empresa para outra com CNPJs normais. Totalmente Aí eu fiz isso lá e hoje eu faço também na rede de restaurante que eu tenho. Já fiz várias rescisões, nunca deu problemas. Você tem que ter cuidado se o saldo está vindo. Se você não conseguir puxar o saldo, quando você for fazer a rescisão, ele vai ter 2 saldos. Você tem que puxar os 2 saldos e a última empresa vai recolher os 40%, os 50% do fundo de garantia. Normal. O funcionário não vai ficar sendo prejudicado em nenhum momento. Deixa o doutor Atma explanar lá para nós. Então, essa questão de transferência de empregado, ela é um tema que gera um pouco de polêmica, porque não existe uma legislação específica sobre essa questão. Então, o que a gente faz? A gente vai interpretando vários dispositivos, certo, da CLT para a gente poder chegar numa conclusão. A conclusão mais óbvia seria demite e contrata novamente, certo? Essa é a posição mais óbvia que nós teríamos. Mas aí o que a gente faz? Vamos tentar fazer uma ginástica aqui com os dispositivos. O que acontece? O princípio básico da relação contratual é o quê? Manutenção das cláusulas contratuais em favor do empregado. Esse é o princípio básico que rege todo e qualquer contrato de trabalho. Outro dado que a gente vai corroborar com esse seria a constituição do grupo econômico. Aí é onde vem a polêmica. O que seria o grupo econômico? São empresas que não necessariamente teriam que trabalhar na mesma atividade, ou seja, podem ser de atividades diversas que estejam sobre a administração de uma terceira empresa ou que tenham um mútuo relacionamento. Por quê? Hoje em dia, processualmente falando, na Justiça do Trabalho, quando você vai litigar e o seu cliente participa, por exemplo, de 3 empresas como sócio, isso por si só já caracteriza um grupo econômico. Aí vocês vão me perguntar, o que tem de mais caracterizar um grupo econômico? Vai caracterizar a tal da responsabilidade solidária, aquela que retira da pessoa o benefício de ordem, que é uma característica da responsabilidade subsidiária. Ou seja, eu posso atingir os bens da empresa A, B, C ou D, que integram o mesmo grupo econômico, sem ter que respeitar se eu primeiro tenho que espezinhar a empresa A para depois espezinhar a empresa B, C ou D, entendeu? Então eu já sei que o crédito tem na D, eu já vou direto lá e pronto. Então, assim, em aspectos práticos, o que ocorre? Em havendo unicidade de quadro social, é um dado relevante para a constituição de grupo econômico, certo? E, no caso, a gente tem que ver as peculiaridades que o caso do Dr. Joeli traz para nós. Não vai haver mudança no contrato de trabalho, eles vão permanecer na mesma atividade, com o mesmo salário, com a mesma carga horária. Inclusive, o local de trabalho será o mesmo, mudando apenas de uma sala para outra, entendeu? Então, numa evento... Aí vamos aqui para a parte prática. Acho que a parte prática o Djalma tem mais dados aí para passar para os senhores, como é que se operacionaliza isso. Mas analisando a coisa de uma forma um pouco mais jurídica,
Não estou dizendo aqui para os senhores que isso não poderá ser questionado judicialmente numa eventual ação trabalhista. Óbvio que pode, porque todo e qualquer contrato ele é passível de um questionamento trabalhista. Só que a empresa vai demonstrar que aquela transferência não importou em nenhuma redução, eu repito, nenhuma redução dos direitos do empregado. Para finalizar, vamos lá como seria a forma mais correta de se fazer isso. No momento da contratação do empregado, você coloca no contrato de trabalho dele uma cláusula de mobilidade. Ou seja, uma cláusula que prevê que ele teria mobilidade entre tais empresas ou empresas que venham a ser constituídas para aquele fim. Não havendo a cláusula de mobilidade, eu não posso fazer? Posso fazer. Como? Termo de anuência de transferência. Aí tem duas formas. Tem advogados que preferem fazer um documento registrado em cartório, assinado pelo empregado, pelo empregador e pelo contador, registrando toda aquela situação, né, que não vai haver manutenção das cláusulas anteriores e tal, tudo isso que eu já explanei aqui para os senhores. Há uma outra forma de ser feita, apenas o reconhecimento da firma dos que estão assinando, que seria, vamos dizer que, financeiramente mais barato um reconhecimento de firma do que a constituição desse documento via de registro cartorário. Para finalizar, eu gostaria de dizer aos senhores que o que eu estou dizendo aqui já são situações que estão corroboradas no entendimento jurisprudencial, entendeu? O que ocorre, na maioria das vezes, uma transferência ser mal sucedida é no caso de você eventualmente não atentar para o efeito que uma transferência causa. Qual que é ele? Vamos voltar novamente. O efeito de uma transferência é você admitir, sem sombra de dúvidas, que a empresa A com a empresa B, ou a A com a C, as empresas que foram alvo da transferência caracterizam o mesmo grupo econômico. E aí, numa eventual discussão judicial em que o empregado foi lesado de alguma forma, não recebeu o direito A, B, C ou D, né? Aquela empresa que transferiu anteriormente ter uma penhora online na sua conta. E aí vai dizer, mas eu não tenho legitimidade. Tem legitimidade, porque transferiu. E, num último caso, nós temos a transferência de empregados, que não é o caso aqui, mas só a título para fechar o assunto, nós temos a transferência no caso da sucessão, né? Quando eu compro a empresa do Djalma, né? Ou seja, uma sucessão de quadro social, aonde a CLT prevê que nenhuma alteração na estrutura social ou física da empresa pode importar em malefício para o empregado, então gera também a responsabilidade, nesse caso, subsidiária. Né? Então, assim, ficar atento para esses detalhes, entendeu? De responsabilidade subsidiária, responsabilidade solidária, explicar isso para o empresário, entendeu? O que implica uma coisa, o que implica outra, né? Porque depois, né, o empresário tem que estar ciente dessas nuances que, num processo judicial, vão fazer toda a diferença. Okay. E assim, só para finalizar, a questão que tem que ser observada é a questão do documento, entendeu? Por quê? Tem que haver ou cláusula de mobilidade ou um documento. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas e nem todos nós somos bem intencionados. A verdade é essa. O empregado ele pode anuir verbalmente, não, está tudo bem, e depois ele virar e dizer, não, eu não queria ser transferido, e eventualmente pedir um dano moral ou algo do tipo. Entendeu? Então, ficar alerta, entendeu? Para documentar da melhor forma possível a operação. Ok. O Fábio, comenta. O meu ponto de vista começa com resgatando da contabilidade lá o princípio da essência sobre a forma, né? O doutor Asma colocou que hoje alguns doutrinadores entendem que, embora não seja caracterizado o grupo, mas se a empresa, o sócio A,
é da empresa B, da empresa C. Agora, eu entendo que aí tem que analisar até onde vai a participação dele, porque eu posso ter 5% numa empresa, 5% na outra e 5% na outra, eu não estou mandando em nada. Né? Tem que observar o que está ali, ó. Que estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial e tal. Embora não tenha escrito lá grupo, mas tem que ter uma predominância. Né? Eu não posso estar participando do quadro societário de 3 empresas com 5% de cada um, eu não posso fazer essa transferência. Né? Tem que ser determinado, o sócio tem que ter predominância. Aí sim, mesmo não estando escrito grupo, mas tendo essa característica de que ele predomina societariamente, ou é administrador, né, no quadro societário, aí sim eu entendo que prevalece, mesmo não tendo caracterizado grupo. E também vai depender, né, que eu tinha falado para o Joeli, o Admin falou, do entendimento do jurista, de onde caiu o juiz, que ele foi entender. Se ele entender ao pé da letra CLT, você está perdido. Né? Só isso que eu tenho observado. Ok, peraí, Wagner. Peraí, você fofo. Peraí. Deixa eu ouvir o Adair primeiro. O consentimento do funcionário já tem um microfone lá. É indispensável nesse caso, entendeu? Porque não é uma ação unilateral do empregador. Não pode haver essa ação unilateral do empregador. Vai lá, Adair. Bom, já foi tudo dito aí, né? Inclusive que eu ia reforçar o que o doutor Atos acabou de falar ali, ó. Além do contrato de mobilidade que eu disse, é interessante fazer o termo de consentimento entre as partes, porque qualquer alteração contratual ela não pode ser feita de forma unilateral, tem que ser feita de forma bilateral. E, inclusive, o Joeli já havia discutido isso comigo. Eu citei para conversar com o Djalma, porque eu sabia que eu tinha caso prático. Uhum. Eu não tenho caso prático, mas o doutor Atlas esclareceu todos os detalhes ali minuciosamente. Não tem nada a acrescentar mais, não. É aquele velho problema, né? De direito, não, mas de fato, sim. Ok? Falando em advogado aqui, gente, vocês estão notando aqui o Ronan aqui ao meu lado, aqui, né? Ô, Ronan, você não veio hoje, né? Ele mandou pedir desculpa para vocês, mas ele disse que está numa palestra a semana toda sobre a lei do inquilinato, porque ele disse que tem muitos imóveis aí e ele precisa administrar bem os imóveis, que é a aposentadoria dele. Né, Ronan? Então tá, terça-feira estamos aqui. Vamos aqui com o Halley agora. Não, peraí. Vou perguntar uma pergunta aqui. Você vai levantar um assunto? Peraí, só para finalizar. Ele é majoritário de todas elas? 50%, todos os dois têm 50%. Todas as três. Mesmo quadro, todos. Agora, o objetivo da sociedade, os empregados, ele está numa atividade, vai passar para outra na mesma atividade? Na mesma atividade? Pergunta. Essa C, ela mexe com o quê? Essa A. Para que falar? Ué, atividade, mesma atividade. Não. A outra é pedra. Segurança do trabalho. AB. EPI. Como? EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Olha bem ali. Ele vende produto de segurança. É segurança do trabalho. Tá bom. E a C? É laboratório. Laboratório. Sei não, viu? Sei não. Tá. Vamos lá. Passa o microfone para o Halley aí. Vamos. Tá bom. Não. Vamos falar de outro assunto. Vamos baixar tudo aqui agora. Empresa que está paralisada há algum tempo, há mais de um ano, ou mais. Anteriormente, a empresa está paralisada. Paralisada. Ok. Anteriormente, você poderia dar baixa dela sem certidão de negativa de Estado, sem certidão negativa de prefeitura, sem certidão negativa do imposto de renda. Ainda continua? Você fala na junta comercial. Na junta comercial e também na Receita, no CNPJ. Na realidade é o seguinte, para você baixar na junta, você precisa da baixa do federal, da Receita. Não precisa. Não, aliás, o contrário. Na junta não precisa. Eu falo cadê o Ivandro? O Ivandro que é bom. Cadê o Ivandro? O CNPJ aceitava-se a baixa da microempresa, né? Da microempresa, sem
sem cobrar o que estivesse devendo lá, sem nada, sem mais nem menos, simplesmente era pedir a baixa e a baixa sairia. Tem CNPJ. Ivan, fala aí. Deixa o Ivan falar aí nesse trem. Deixa eu dar uma pausinha para ele aqui. Pode pegar o microfone, Ivan. O Otávio vai falar um assunto. Com relação a essas empresas que estão paralisadas, tem uma instrução normativa da Secretaria da Fazenda que você pode dar baixa na empresa com o distrato social da junta comercial sem baixa do CNPJ. A Prefeitura agora, recentemente, ela também fazia esse procedimento, só que agora a Prefeitura está exigindo a baixa do CNPJ. Não tem jeito. Mas ela... Na junta comercial, se a empresa está no Simples Nacional, tem uma instrução normativa lá que dispensa a apresentação de certidões negativas. Tá certo? E está em vigor ainda. Agora, para aí. Desculpa falar. Deixa eu fazer uma retificação. Em dezembro agora, o DREI, que é o Departamento de Regulação, né, e Integração, que é o que está substituindo o DNRC, soltou em torno de 20 instruções normativas, inclusive com atos referentes a registros, né, de atos mercantis. Então, são 20 atos. O senhor Everaldo está querendo falar sobre um deles, que é o número 11, né, senhor Everaldo? A respeito de livros. Então, nós deveríamos ter o cuidado de ler primeiro esses atos do DREI, que foi feito agora recentemente no mês de dezembro, tá? Porque o DNRC ele foi extinto. Eles mudaram o nome dele para DREI, né? DREI, que é Departamento de Regulação e Integração. Certo? Então, antes, porém, da gente emitir uma opinião, a gente carecia de dar uma leitura ali naquelas instruções. Do Ministério da Indústria e Comércio? O que você está perguntando? Esse DREI é do Ministério da Indústria e Está Comércio? substituindo o DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro e Comércio. Agora é Departamento de Registro de Empresa e Integração. É regulação e integração. Certo? Então, por exemplo, se a gente... Na próxima semana a gente poderia dar uma lidinha nessa e trazer uma resposta para você mais conclusiva, né? Porque houve umas modificações aí, né? Djalma. Pode falar aí, Zé Baldo. Inclusive... Deixa o Zé Baldo comentar. Inclusive tem... Franciano, cadê o microfone? Ele já passou para mim, o Franciano. Inclusive tem uma declaração que a empresa presta dizendo desde quando está inativa para acompanhar o distrato na junta comercial. Parece-me que com esta declaração não eu sei que tem para firma individual. Não é necessário as certidões negativas. Não, mas não existe essa declaração mais não. Existe porque eu peguei essa declaração na junta e já preenchi. Pois é, mas tem mais de 5 anos que essa declaração foi Ela extinta. saiu agora no bojo agora. Então é trem novo. Então nós temos que verificar isso. Por isso que o Otávio falou. Vamos ler primeiro então para nós vamos verificar. Ok. O presidente da junta comercial esteve aqui e falou que tirou até do site muitas instruções justamente porque está em mudanças. Então, essas mudanças, seria melhor dirigir a própria junta comercial, o centro empresarial, conversar, pegar com ele todas as informações, o que está em mudança, o que, já mudou, e processar a situação que está valendo atual. Porque até o ano passado, até agora há pouco tempo, em dezembro, e assim, você não precisava tirar a certidão, mas com essas mudanças que aconteceu, que eles tiraram até essas informações, é melhor você ir lá pegar a informação pessoalmente, porque teve grandes mudanças que está em mudança, não é que já mudou muitas coisas. Tem coisa que já mudou e tem coisa que vai mudar. Nós estamos num período de transição. Ok, deixa o Eudes falar lá um pouquinho lá, depois o Fábio vai complementar ali e eu passo para o Zé Baldo. É porque, para fazer o distrato, todas as empresas que estão enquadradas como ME e EPP na JUSEG, ela não pode exigir, isso é o que está na lei, não é nem por instrução, não, está na lei, não pode exigir para baixar o distrato.
É um decreto ou uma instrução do DREI, não vai alterar. Não vai superar isso aí. Então, hierarquia. Agora, se ela não tiver enquadrada como ME ou EPP, aí sim, ela vai exigir essas certidões. Tranquilo. Ok. Deixa o Fábio falar ali. Artigo 9º, parágrafo 3º da Lei Complementar 123. No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas referidas no caput, o titular, o sócio ou administrador da ME ou EPP, que se encontre sem movimento há mais de 12 meses, poderá solicitar a baixa dos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, independentemente do pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses períodos, observado o disposto no parágrafo 4 e 5º. Se a IN mudou isso aqui, mudou e esqueceu de mudar a lei. Então, o IN não prevalece sobre a lei complementar. Mas isso aí era na declaração do DBE, ué. Quê? Você fazia isso aí no DBE. Não, aqui qualquer órgão aqui, ó, estadual, federal. O Fábio, é artigo 9º? Parágrafo 3º do artigo 9º da Lei Complementar 123. Artigo 9º. Então, se qualquer órgão, federal, estadual, vetar isso aqui, está contrariando a lei complementar. Ok. Tem mais uns avisos assim aqui, ali. Aproveitar o gancho aqui e soltar 2 avisos aqui rápido. Solta. Pessoal, DACOM, a Ação Normativa 1441, extinguiu a DACOM. Nós tínhamos um ato que só tratava do período do presumido de 2013. Agora eles soltaram a Ação Normativa enterrando a DACOM, né? Outro aviso coloquei no site aqui, uma foto aqui de uns camaradas que a gente conhece, né? Otávio e o Djalma, né? Então, foram empossados hoje como ouvidores, né? O nosso colega Djalma agora é do Conselho, é o ouvidor geral, né? É efetivo, né? E suplente, o nosso colega Otávio, da ouvidoria do CRC. Então, se vocês quiserem falar qualquer coisa, com esses dois, pega no ouvido deles aqui, ó. Espera um pouquinho. Espera aí, antes de comentar, o Everaldo quer comentar. Eu só quero parabenizar esse pessoal que está aqui e tem uma conclusão. Eu só quero parabenizar os ouvidores. Parabenizar? E tem uma conclusão. Sou a pessoa mais inocente que existe. Só isso. Depois ele bota o pingo no i, tá bom? Vamos continuar aqui. Com o simples. É o Zé Valdo. Sou simples. Ô Wagner, lê lá a instrução 1441. Acabou. Espera aí, pessoal. Vamos voltar para o foco aqui, ó. Vamos voltar para o foco aqui. Vamos voltar para o foco aqui, peraí. Zé Walter, simples. Eu estou até humilhado, porque todo mundo falaram em grandes propriedades e tudo, e a minha pergunta já é muito a outra ponta, lá de baixo. Me procurou hoje um rapaz que ele é motorista e um senhor tem um caminhão, está pagando a prestação desse caminhão e ofereceu a ele: você fica com este caminhão, paga a prestação, faça tudo as despesas, fique com o lucro para você, eu só quero depois no final do contrato este caminhão. E ele tem que passar uma nota fiscal para a empresa de logística. A pergunta é: acredito que esse senhor que tem esse caminhão vai ter que fazer um comodato com a firma que ele vai constituir. A B, ele não tem local. Sendo uma empresa de logística, ele pode registrar neste local da empresa logística? E outro detalhe, outra coisa, uma empresa que também, ela pode estar no Simples. Outra, uma empresa que a pessoa faz desenhos gráficos de engenharia, essa eu tenho certeza que pode estar no Simples. Só que o sócio dela está querendo também construção
e pode ser registrado esse escritório, esta empresa, no apartamento dela, e, embora ela esteja no presumido, quer passar para o simples e tem impeditivos. Peraí, você fez 10 perguntas aí. Vamos respondendo por etapa aqui, ó. Senão ninguém vai lembrar depois. Não esqueça. Oi, não. Vamos lá com o do caminhão. Você, pelo tanto que você falou aí, vai ter que repetir do caminhão de novo. Viu? Porque o cara está ganhando um caminhão para pagar a prestação. Isso. E ele vai pagar o caminhão, ficar com o lucro e depois devolver o caminhão? Devolver o caminhão. E esse caminhão está fichado, como se dizem, numa logística. Está fichado como autônomo ou como empresa? Ainda acredito que seja como autônomo, só que a empresa logística, que é a nota fiscal. Troca o microfone aí, vamos ver se... A empresa logística, que é a nota fiscal. E ele não tem local para constituir, sendo que ele chega, o caminhão fica lá para eles carregarem, o aninhamento do caminhão é lá. Acho que o Walter Lô está mexendo com transporte. O Djalma aí. Vamos ver o Djalma aí, depois nós pegamos o Walter Lô. Não, tá. Ô, Zé Walter, eu tenho uma empresa que é desse jeito. Ela presta serviço para Minas Gás. A empresa ela é constituída no endereço, é uma transportadora, ela é constituída no endereço do proprietário. Porém, o caminhão ele fica na Minas Gás, certo? A Minas Gás tem que concordar com teve que concordar em deixar o caminhão lá. Ele posa lá, ele fica lá, ele tem a logo da Minas Gás, porém a empresa é lá no endereço na residência dele, tá? Lá é somente um escritório. Quando foi feito isso? Já tem bastante tempo. Agora para maior. Ainda pode. E ela está no simples. Ainda pode. Vamos terminar. Vamos terminar o raciocínio, depois nós dividimos a palavra. Vamos aqui, tem mais a questão. Ele quer saber se essa empresa tem que ser simples, então, porque o MEI, geralmente as logísticas... O MEI não pode, porque o faturamento do contrato dela é 8.500 por mês. Pelo faturamento, ela é do simples. Não, aí pode constituir. Transporte de carga pode ser no simples. Pode. Outro detalhe. Se eu passei o caminhão para o Vartelô que vai abrir a firma, deve haver um contrato de comodato, contrato de locação. Não é nem de comodato, de locação. Não, mas o dele é de... Aí é com o doutor Atma. Você prestou atenção aí, doutor Atma? Não? O sujeito... É porque lá no Maranhão. É um contrato de mútuo aí, talvez. É um contrato de mútuo, talvez. O cidadão está dando um carro para um caminhão para o outro cidadão assumir a dívida. Só que no fim do financiamento... Quando pagar o financiamento, ele devolve o caminhão. Devolve o caminhão. E o rapaz paga as prestações, arca com as despesas e fica com lucro. Qual tipo de contrato deve ser feito entre os dois? Contrato mútuo. Contrato de mútuo. Porque aí ele está cedendo um bem para alguém, esse alguém vai estipular essas condições e no fim do contrato o cara devolve o bem para o cidadão. As condições é o pagamento das prestações. Que esse caminhão já pode ser lisado também, pode já estar vindo lisado já, né? É um leasing entre pessoas físicas, né? Um vai assumir a dívida e no final vai entregar o bem. Apesar que depois esse cidadão que está recebendo o caminhão vai constituir uma empresa. Pode fazer. Pode. No nome da empresa. Pode. Porque na realidade, indiretamente ele está recebendo o aluguel do valor da prestação. Porque no final ele vai ficar com o caminhão. E o caminhão é um bem. Então existe o pagamento com referência à prestação que está sendo paga em nome dele. Isso aí está difícil.
Estamos Pois é o caso que eu estou falando. Porque na realidade, ele está adquirindo bem, quer dizer, ele está cedendo bem para que outra pessoa trabalhe com ele. Ele vai aumentar o patrimônio dele perante um recebimento, né? Alguém está trabalhando e pagando para ele um bem. Na realidade, deixa o Walter palpitar. Eu entendo que esse valor da prestação é receita para o proprietário. Correto. Também o que o Halley levantou aí, na verdade, agora só que aí, tipo assim, vai ter oneração para o cidadão que vai ganhar o caminhão, né? Para quem vai ganhar, vai, porque ele tem que arcar com todas as despesas. Vai, porque o patrimônio dele vai aumentar. Nesse aumento ele tem que ter renda. E a renda ele está recebendo todo mês. Porque ele tem uma dívida no banco, ao qual o terceiro está pagando para ele. Né? Isso. Então tem que bolar lá mais ou menos essas condições e esclarecer para ele que ele vai ter tributação em cima da prestação do caminhão. Como fosse um aluguel normal. Correto. Carnê-leão. Aluguel normal, de bem imóveis. Não vai ter tributação porque o próprio... Não, você mesmo levantou e vai ter tributação. Não disse que vai ter tributação. Eu disse que o preço do valor do aluguel... 8.500 não tem tributação? Não. A prestação do caminhão não é 8.500? 2.500. Nesse caso. Mas aí, se ele tiver outros rendimentos, pois ele tem que fazer o carnê-leão. Mas o comodatário, no caso, está adquirindo o bem, quer dizer, está aceitando o contrato de pagar todas as despesas. Eu acho que o imposto de renda retido na fonte, nesse caso aí... Esse negócio de pagar todas as despesas do caminhão, não é do salário dele. Não, do caminhão não, da atividade. Ele vai pagar todas as despesas e ficar com lucro. Não. Então ele estaria pagando também o imposto de renda retido na fonte. Olha, imposto de renda carnê-leão. Só que, na realidade, o cara que teria que fazer uma regra de 3 lá, então, para pagar o imposto. Porque ele pagando o imposto, o rendimento seria maior. Porque ele tem que fazer uma regra de 3 para achar uma base de cálculo, para aplicar o imposto, para cobrar tudo. Porque ele vai jogar tudo. A outra vai ser a pequenininha. Tem a outra ainda, né? Eli, só mais um pitaco aí com relação ao tipo de contrato. No caso, você vai ter que mesclar regras de mútuo com regras de comodato. Entendeu? Depois você pega, entendeu, um contrato base de mútuo com um contrato base de comodato, porque no seu caso aí tem tanto características de mútuo como de comodato. Por exemplo, comodato, só para você ter ideia, comodato ele é gratuito, no seu caso não é. Certo? Mas no comodato, por exemplo, não pode, no mútuo pode haver a transferência do bem alienado, ou do bem emprestado. No caso. Nesse caso aí não pode haver. Entendeu? Então, você vai ter que fazer uma mescla entre as regras dos dois e criar um contrato civil particular entre os dois. Entendeu? Que vai ter tanto regra de mútuo como regra de comodato. Entendeu? Ok. Contrato de aluguel normal. Doutor, mas acho que o mútuo cabe bem isso aí, viu? Não, cabe. É porque, por exemplo, se for pegar as regras todas do contrato de mútuo, por exemplo, o contrato de mútuo ele é para coisa fungível, ou seja, pode ser substituído. Pois é. Né? No caso dele, não vai ter que restituir o mesmo caminhão? Entendeu? Então, assim, pode... por isso que eu disse, mesclar regras de um com o outro, entendeu? Vai dar o que ele quer. Porque o que ele quer é muito específico. Pois é, tem um contrato de mútuo oneroso. Isso. Né? Isso. E ele prevê essa situação. Você paga alguma coisa em troca e depois ainda tem que devolver o bem. A minha concepção é contrato de aluguel normalzinho. Contrato de aluguel de bem imóveis, pronto. Mas lá não é bem imóvel, não. O caminhão é bem imóvel. Pode. A outra é o seguinte. Vamos para a próxima aí. A próxima também é pequenininha. Contrato de aluguel bem Tô humilhado. Já existe a empresa. Normal. A empresa está obras de engenharia e está também, vamos dizer, obras de engenharia. Impeditivo. Vai fazer-se uma alteração para desenho arquitetônico e também construção de edifício. Todos dois são liberados para o simples. E
fazer uma alteração também do endereço. Porque eu não sei porquê, mas o endereço está no endereço do contador. A pergunta é: o rapaz me perguntou, eu disse, faz-se a opção, solicita a opção pelo Simples e faz essa alteração urgente, porque se você for esperar fazer a alteração, não vai dar tempo. Não, mas aí é uma situação diferenciada, porque ela hoje não está no Simples, a atividade dela hoje não é do Simples. Não é. Não é. Aí ela vai continuar com essa atividade? Não. Não. Vai sair. Então vai pegar uma atividade que vai se enquadrar, poder enquadrar certo. no Simples. Só que só tem até dia 31. Não, aí é um caso diferenciado. No Simples são empresas que, já veio, ela está criando uma atividade hoje. Está substituindo. Pois é. Então, a partir do momento da chancela desse contrato, ela vai poder enquadrar 30 dias no Simples, até o último cadastro dela sair. Ah, é? É, porque... Hã? Não. Mas ela está alterando a atividade aí. Pode não. Eu não sabia disso. Não, peraí. Informação nova. Eu sei. Nova. Me fala para nós isso aí. Não, peraí. Deixa a ficha cair aqui, peraí. Aqui a ficha sua tá... Não, não é a empresa nova que entra depois. Calma. Aí a empresa nova tem 180 dias desde que o último cadastro não ultrapasse a 30, não é isso? É porque, hein, Eudes, mas não tem aquela história que quando espontâneo... não, mas é isso mesmo. A lei é... Não, é quando eu troco de atividade para entregar... tem que ser no ano anterior. Tem até 31 de janeiro mesmo. É isso mesmo. Inclusive, na lei complementar, ela tem no artigo, eu não me lembro, não, mas que diz o seguinte: quando você vai fazer alterações para incluir no Simples, ela é proibido, parece que por 3 anos, né? Você não pode fazer uma manobra para incluir ela no Simples. Tem uma proibição desse sentido aí, não tem, Fábio? Na lei complementar 123, você não pode fazer uma alteração visando a inclusão no Simples imediato, que tem uma proibição. Fica 5 anos, no artigo 26. Artigo 26, eu sei que tem uma coisa assim, você não pode fazer essa manobra não, que ela tem essas vedações aí. Artigo 26, eu vou pegar aqui. Fala. Observa para nós aí, é só para lembrar. Eu não lembro exatamente o teor não, mas tem alguma coisa nesse sentido. Vamos supor, a empresa tem que ter no mínimo 3 anos para fazer a alteração. Parece que tem que ter até uns 3 anos naquela atividade para você incluir. Não, mas eu falo assim, põe o artigo aí para nós dar uma olhada. Porque o que você falou é o seguinte: a empresa tem que existir pelo menos 3 anos para alterar. Mas não é manobra, aí é uma... Deixa o Valtelô comentar aqui um pouquinho. Não, eu só gostaria de saber, a prefeitura, no momento de entregar o alvará de funcionamento definitivo, está cobrando uma contribuição sindical. Isso é normal? Está na lei. Simples Nacional cobra não. Simples não, mas empresas normais estão normais, cobrando. O que tem a ver prefeitura com contribuição sindical? Me explica. É convênio. Pois é. Lei municipal, gente. Pois é, mas provavelmente essa lei municipal veio através de um convênio. Da prefeitura de Goiânia fosse pegar de tudo. Ali sai de tudo você pensar. Pois é. Foi. Nós não. É a volta da burocracia. Né? Vamos. Enquanto o Fábio acha o artigo lá, não está procurando não, né, Fábio? Tá. Então vamos ouvir aqui com o Everaldo aqui o negócio das ienes do DREI. Fala aí, Everaldo. Não. Enquanto ele acha aí, eu achei aqui, artigo 3º da Lei Complementar 123. Artigo 3º? Da Lei Complementar 123. Fala o seguinte, parágrafo 4º, né?
Não poderá se beneficiar do Simples Nacional a empresa, a pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendário anteriores. Na realidade, parece se ela fizer uma alteração, ela tem que esperar mais 5 anos para fazer esse joguinho de novo. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluindo o regime de que trata o artigo 12 desta lei complementar, para nenhum efeito legal à pessoa jurídica. Aí eu vou lá no inciso 9. A pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendário anteriores. Se a Receita for aplicar isso aqui, 70% sai. Não. Qual que é o parágrafo aí que você falou? É o parágrafo 4º, inciso 9. Parágrafo 4º? Do artigo 3º. Da Lei Complementar 123. Vamos ver essa lei aí. Vamos aqui ver a Ziene do Drey aqui, da JUSEG. Nossa. Bem. Presta o microfone aqui para o Everaldo. Está aqui. Falou? Testando. Bem, pessoal. Vamos pensar assim, que a gente vai entrar lá no contábil. Houve essa modificação que o Otávio está falando aí, que não é DNRC mais, né? É DREI. Então, entraremos aqui no contábil, em ferramenta, eu estou procurando colocar todas as leis dentro do contábil que influencia. Bom, eu entrei aqui e SA influencia, a norma de DRC influencia. Entrei aqui, ainda está esse nome antigo ainda. E, vamos ver isso aqui, né? Tá. E vem aqui, em vigor. Essas instruções normativas em vigor. Então, hoje tem essas instruções normativas que estão em vigor. Inclusive, se eu voltar aqui, a 117, a 107 foi revogada. Essa aqui é revogada. Então, se eu chegar aqui e procurar 107, ela está revogada, a 107. Revogada por essa 11. 107, né? 107. Revogada pela Instrução 11. Essa 107 é que tratava de todo o assunto quanto ao registro de livros lá na Junta Comercial. Como que fazia isso? Então, agora, essa ela foi revogada, e lá no livro a gente colocava de acordo, a abertura do livro, de acordo com a Instrução 107. A pergunta é o seguinte: essa Instrução 107 foi revogada e entrou essa outra 11. Essa outra 11 fala o seguinte, que entrará em vigor na data de sua publicação. Ela foi publicada no dia 9/12, a 11. 9/12/2013. Pergunto: os livros de 2013 terão que obedecer esta instrumativa 11 ou a 107? Tá bom. Pergunto: abertura do livro. Está escrito lá, 1º de janeiro de 2013. Com... Isso depois vai ver como que faz. Vamos avisar, já começa para ver como que fica isso. Porque vamos ter gente que já pegou, já fez o livro. Já obedeceu, certo? Então, como que fica isso? A instrução normativa, eu assinei o livro no dia 1º de janeiro de 2013, e a instrução normativa que trata dessa abertura de livro é a instrução normativa número 11, de 9 de dezembro de 2013. É a data da chancela. Everaldo, nesse caso aí,
tem que ser citado os dois. Então nós vamos analisar tanto a isso. 11 quanto a 107. Nós vamos analisar isso, dão ali nessa lei, nós vamos na junta comercial ver como que vai ficar isso, para a gente poder colocar para o contabilista como que vai fazer. Porque a junta comercial, se eu chegar com o livro lá, de acordo com a instrução 7, não, isso não pode porque foi revogado. Eu colocar de acordo com isso, não pode porque... Então, nós vamos chegar num acordo aqui, depois na junta comercial, para ver como que vai fazer isso. Eu acho que esse caso específico é muito importante, porque teve muita gente que me reclamaram de volta do livro certo, porque não obedeceram. Vamos supor hoje, o livro diário, vocês colocam folha ou página? Eu coloco página. Página. Quando é página. E coloco folha quando é folha. E quando que é página? Página é quando está as duas, frente, verso em verso. E Pois folha quando está em uma folha só. Então você faz o seu livro diário em frente e verso? E a verso? Pode ser feito, mas eu não faço. Pois é, mas você coloca página ou folha? Eu coloco folha. Folha. Então, muita gente coloca folha, muita gente coloca página e fica nessa confusão. Teve uma vez que o assessor lá, não pode ser folha. Não tem que ser página. Aí eu tive que provar, não, a instrução fala que folha é assim. E foi essa confusão. Não supor, lá do Estado. O Estado coloca página, né? E agora, os livros fiscais, ele é feito nos dois lados? Só um? Só um. Não, pode ser feito dos dois lados também. Depende da sua impressora e de como você quer fazer. Com referência à instrução normativa, ela pode ser o 11 mesmo, porque essa 11 é que está em vigor. Também, então vamos olhar direitinho, certo? Pode passar para vocês, tá? Eu tenho muita pauta aqui, vamos estudar mais isso aqui, buscar mais informações, depois nós discutiremos novamente. Vai aí com o Geraldo agora, vamos ver o FD aqui. Ô, Fábio, por favor, se tiver como você localizar a instrução normativa 1252, parágrafo 7º, do artigo 5º. É do Estado? É Receita Federal do Brasil. Receita Federal do Brasil. Então, lá no artigo 5º da IN 1252, no parágrafo 7, ele diz as empresas que estão dispensadas da FD contribuição. Aí, no parágrafo 7, ele faz assim: a empresa que não tenha faturamento, ela também naquele mês fica dispensada. Aí eu lá ali interpretei muito mal, que eu entendi que as empresas que tivessem alíquota zero no PIS e COFINS, ela ficaria dispensada. Lendo agora recente, eu interpretei que não, ela não está dispensada. Aí o que acontece? Tive que entregar umas FDs, contribuições, já com multa, né? O programa de validador, ele não gera multa. Aí a pergunta: seria melhor eu fazer o DARF dessas multas, recolher, ou esperar vir a multa? Pior que é 5 mil por mês. Era 5 mil, ela baixou para lucro presumido para R$500 e lucro real R$1.500 por mês. Lucro real 1.500 por mês. Pois ela tem redução de 50%. Agora, essa redução, porque lá diz, aí eu não entendi bem, porque eu apresentei espontaneamente, né? E diz que antes da fiscalização ou notificação, ela tem redução de 50%. Agora, o que seria essa notificação? Aconteceu um incidente desse aqui, apresentou alguma FD atrasada e a multa veio automática? Eu tenho um colega que apresentou várias FD atrasadas, não veio multa ainda. E segundo ele, falou que quem tem atrasada pode entregar que não está vindo multa. Inclusive até ele disse que a Receita falou que ainda não está multando, mas vai multar. Mas ele entregou, já tem mais de 3, 4 meses, não veio a multa. Não está na situação. Não gera na hora, igual o da Conda e CTF, né? Uhum. Então, como não gerou, ele foi e enviou todas, atualizou a FD dele. Só que já tem 4, 5 meses, até agora não veio nenhuma notificação.
né? O dia que vir, provavelmente ele vai ter um prazo para pagar, mas eu acho que não vai vir não, agora ele estava falando. É porque, na realidade, se você apresentá-la agora, ela vai ter a multa, vamos supor, da agora. E se por acaso você não pagar, ela vai ter só a correção da Selic, né? Não, perde a redução. Por que eu paguei? Porque a multa, ela é igual, R$500 a cada mês de atraso. Correto. Então, aí entreguei para poder cortar. Não, 250 por mês, se eu pagar com redução. Agora, eu estou questionando essa redução, porque realmente o programa não gera multa. Aí eu tenho até o código para fazer o DARF. Mas eu estou, sim, querendo acreditar no que ele falou. Será que a Receita vai deixar passar isso em branco? Vamos ver o que o Walter Lô fala aqui, peraí. Não, eu queria pegar um gancho, na verdade, não é sequência, se ele quiser continuar. Depois eu queria só fazer uma colocação. Porque você não transmitiu ainda, não? Já transmiti todas elas. Só que agora eu não sei se eu pago a multa ou não. Porque, para mim, eu estou com medo de perder a redução dos 50%. Adair, você leu essa instrução aí? Tá por dentro? Foi quando? 2013? Daqui eu não enxergo. Tá 2013? Esse caso é 2013. 2013. Então, está no presumido? Está no presumido. Quer ver? Eu leio o parágrafo 7º do artigo 5º aí, por favor. Essa FD contribuições. Contribuição. Eu interpretei que a empresa de alíquota zero, ela só ia apresentar de dezembro. Aí, quando eu fui ler o manual, que eu percebi que não é bem assim. Qual que é o artigo que você falou? É o parágrafo 7 do artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 7. Artigo 5º, parágrafo 7. Olha lá, passou, subiu demais. Parágrafo, rapaz. É item ou parágrafo? Parágrafo 7. Aí, parágrafo. Ixi. Opa, aí. Pessoa jurídica. Opa. Doutor Atman, ajuda a ler esse parágrafo aí, para você interpretar. Vou aumentar aqui. Se perder o foco, a gente vai... Eu daqui jamais leio isso aí. Opa, quase deu. Passou. Passou do limite. Passou ainda, né? É o Segura o contra e vai rolando a bola. Aqui, ó. Pessoa jurídica sujeita do imposto sobre o lucro real ou presumido. E dispensado da apresentação do... E o que eu apresentei? Quando você pôs melhor, né? Segura o conto, vai rolando aí que ela vai diminuir também, se quiser, o aumento ou diminui. Tá bom. Não tem oferido ou recebido. Pois é, exatamente o que eu li, interpretei que a empresa alíquota zero estava dispensada, mas depois, na hora que você lê o parágrafo 8, você vai entender que é obrigado. Geraldo, enquanto o Atman lê aí, ele teve receita? Ele teve receita, só com a alíquota zero, o PIS e o COFINS. Pois é, mas aqui ele fala quando não tem, quando não oferece. Mas lá na frente ele fala, inclusive, isenta. Aqui, ó, vamos ler aqui. Não tem oferido ou recebido receita bruta de venda de bens e serviços, ou de outra natureza, sujeito ou não ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, não isenção, suspensão e alíquota zero. Esse inclusive aí que me atrapalhou todinho, né? Ele vai se pegar aqui, ó. Não interessa que é suspensão, que assim, não interessa não. Interessa que ele não teve receita. Isso. Se tiver uma qualquer... inclusive, nós discutimos isso aqui na época, não estou culpando ninguém. Nós, todo mundo, concordamos que a alíquota zero não era obrigada, mas não estou culpando ninguém, tá? Porque a interpretação da legislação é muito complexa. Então vamos ler de novo, né? Não, mas você tem que apresentar sim. Não tem oferido ou recebido receita bruta de venda de bens e serviços,
vírgula, ou de outra natureza, sujeito ou não ao pagamento das contribuições. Aí que pega, sujeito ou não, aí, ó. Aí que pega. Inclusive dos casos de isenção da não incidência, sujeito ou não. Na verdade é por causa do sujeito ou não, ou não. Aí ele coloca aqui, inclusive, ou não, né? O que seria o não sujeito? No sujeito. Seria a isenção, a não incidência, a suspensão ou a alíquota zero. Mas mesmo assim, tá? Porque se auferir, tá obrigado. Porque quando nós discutimos aqui, nós não prestamos atenção nesse... Sujeito ou não, sujeito ou não. Aí nós fomos... Eu pessoalmente já fui, inclusive, interpretei. Não precisa, porque a alíquota é zero. Aí dancei. Doutor Átila, em relação às seguradoras, que a alíquota da COFINS é 4%, parece que o sistema não estava adaptado em recepcionar isso aí, não estava enviando. O senhor está sabendo alguma coisa da seguradora? A partir de 1º de janeiro de 2014. Isso, o Geraldo ia falar. Inclusive, eu coloquei até no mensário a lista de atividades que começam a partir de janeiro, aqui inicialmente fala aqui, ó, no artigo 4º, né? Cadê o artigo 4º aqui? Em relação, aqui no artigo 4º, que fala quem está obrigado, né? Então, ele fala aqui, ó, cadê? A partir de 1º... Em relação à contribuição para o PIS e COFINS, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, as pessoas jurídicas referidas nos parágrafos 6º, 8º e 9º do artigo 3º da Lei 9.718, de 27 de novembro de 98. Então, aqui está corretora, plano de saúde, né? Está tudo aqui, a partir de 1º de janeiro de 2014. Artigo 4º. Só que o problema é justamente que foi prorrogado já 2 vezes em função da questão da adequação da alíquota de 4%. Ok, então, por ser lucro presumido, ela estava obrigado regra geral, mas pela particularidade da atividade seguradora, 2013 eu fico tranquilo. Isso. Ok, obrigado. Porque, inclusive, eu até estou preparando um ofício para mandar para a Receita Federal, porque se você entrar lá no ato declaratório, ele ainda fala que entrou em vigor em julho de 2013. Né? Se você for lá no ato, está lá, o ato está vigente. Aí eles foram depois, fizeram alteração na IN. Né? Então, se eu for só no ato declaratório, eu entendo que é julho de 2013. Eles tinham que ter alterado aqui a IN e revogado o ato. Né? Então, está em 2 lugares com datas distintas. Mas como a IN tem hierarquicamente ela é maior do que um ato declaratório, né? Então vai pela IN a partir de janeiro de 2014. Resumindo, posso ficar tranquilo? Pode, com base na instituição normativa, sim. Aí eu já apresentei, agora estou pegando só na multa. Eu estou imaginando que eu acho que deve correr. Mas seria ideal, então, você pegar um plantão fiscal lá e consultar direitinho antes de tomar uma decisão dessa aí. Né? Porque você vai levar, por exemplo, porque todas as declarações da Receita Federal que estão apresentando atrasada, ela já emite a notificação e o DARF da multa. Ela não emitiu, quer dizer, você poderia ir lá fazer uma consulta presencial lá para ver se... Deixa o Adair comentar ali primeiro. Inclusive, lá na FD Contribuições, lá Vocês pega esse microfone para o Adair. Acho que na perguntas e respostas, lá disse que tem que fazer o DARF e recolher. Deixa o Adair responder ali. É porque, anteriormente, esse prazo de desconto, eles davam até 45 dias após a notificação. Correto. Se você antecipar... Liga ele de novo, ele está desligando sozinho. Se você antecipar isso aí, de repente não vem nem a cobrança e prescreve, né? Você tem que correr esse risco. Agora, outro detalhe que tem que ficar atento, me parece que a PGFN está fazendo cobrança via protesto cartório, né? Tem que ter muito cuidado aí, aplicando a Lei 9.492 de 97. Então, quem tiver débito na PGFN aí tem que ficar esperto. Porque... A Dilma velha quer receber mesmo, hein, de qualquer jeito. Vamos ver se nós respondemos mais alguma coisinha aqui com o Wagner aí, vai. Liga ele. Está desligando sozinho, não? É só a FD Contribuições aí.
Só para lembrar os colegas que vai apresentar de dezembro agora, que vence dia 14 de fevereiro, não esquecer lá do registro 0120, que identifica o período lá que não teve movimento. Tipo assim, mês de março não teve movimento, marca lá e salvar e enviar com essa informação, porque senão vai gerar multa lá no mês de março, que não teve movimento, 2013, por exemplo. Tem que marcar esse registro 0120, informar o período e colocar a observação. Não houve movimento, tal, salva e envia com essa informação. A de dezembro. Quer dizer que, espera só um pouquinho, as empresas, a FD, para quem não, as empresas que não teve movimento, tem que apresentar igual a DCTF. Eu tenho uma empresa lá, por igual exemplo, a DCTF. um caso típico aqui, eu tenho uma empresa lá que durante o período, mês de março, ela não teve movimento. Eu enviei a de dezembro com movimento, e marquei lá março, o registro 0120, informei o período 03/2013, observação sem movimento. Aí você salva e envia com essa informação. Mas essa de dezembro você reportou é dia 14 de fevereiro. Ok, bem lembrado. É a mesma IN que o Geraldo está se reportando, a 1252, abaixo do parágrafo que ele falou, o parágrafo 7º, no parágrafo 8º fala: a dispensa da FD contribuições a que se refere o parágrafo 7º não alcança o mês de dezembro do ano calendário correspondente, devendo a pessoa jurídica, em relação a este mês de dezembro, proceder à entrega regular da escrituração digital, na qual deverá indicar os meses do ano calendário em que não oferiu receita e não realizou a operação geradora de crédito. É igual a DACOM, a de CTF, quer dizer. Inclusive a de dezembro. Inclusive Inclusive de dezembro, né? Vamos correr aqui mais um pouquinho aqui. Dezembro tem apresenta qualquer jeito. Com o Gilson ali e depois o Hélio. Microfone. Ainda dá tempo. Nosso horário está em cima. O meu também é pequenininho. É sobre esse microempreendedor que dizem que não dá trabalho, mas dá um trabalho. Um microempreendedor, ele passou do limite. Aí eu desenquadrei ele por Simples Nacional. Aí fui fazer alteração no Estado e na Prefeitura. Eles exigiram que eu faça alteração na junta comercial. É verdade isso? Aí o homem do meio vai embora, vem cá. Vem responder aqui para nós. Tem que fazer? Mas, microfone, cadê o microfone? Tem um microfone. Tem lá dois lá. Não vou deixar sua pergunta por último. Eu arrependi porque eu peguei um para fazer. Agora no meio do ano. Eu digo a você que é uma coisa. Pode que com essa mudança que está falando, que começou aqui agora, que a Junta veio aqui falar aqui, venha estar diferente. Mas até aqui, eu digo a você, é impossível. A Junta Comercial não aceita o seu processo? Isso é o que estava acontecendo antes dessa mudança agora. Ó. Entendeu? Eles estão prometendo aqui uma diferença, uma coisa, prometeu aqui 2 semanas atrás aqui, que foi muita coisa diferente. Eu ainda não fiz até agora, mas antes era impossível, porque o SEBRAE constitui, porém, ele, até no início do ano, abril, em torno de abril, ia lá, ele criava um protocolo, aquele protocolo mandava para a junta comercial, você dava entrada no processo e processava. Isso estava acontecendo até abril. Depois, em torno de junho para cá, nem chovendo canivete aberto, você não consegue. Eu falo porque eu fiz um processo desse aí, dei entrada e achei muito melhor baixar a empresa. Justamente. Deixa eu só concluir, colega. Eu participei de uma comissão do CRC com a junta para apontar algumas deficiências que estavam lá. Uma delas era essa aí, do MEI. Não tem nada na junta comercial sobre MEI. Tem no portal do microempreendedor. Então, o Ivandro aqui já foi bem feliz na colocação. Você dá baixa lá no portal, registra outra empresa normal. Seu caminho vai ser mais fácil você alcançar o seu objetivo do que você querer transformar ela de MEI para a empresa do Simples ou fazer uma transformação na outra empresa qualquer. Eu fiz no início do ano, eu desenquadrei por excesso de funcionário lá. Eu fiz o contrato individual na junta comercial e hoje ela é Simples Nacional normal. Ela era MEI em dezembro, em janeiro
Ela já é Simples Nacional normal. Vamos ver o L ali. Espera aí. Nesse caso aí, Espera um pouquinho, pessoal. Rapidinho. Nesse caso aí, eu tenho 2 casos desses que eu fiz. Você tem que ir lá no portal, pedir o desenquadramento do meio dela, e você faz uma alteração normal e entra na junta e passa tudo normal. Só que a junta não está aprovando. Ele aprovou todos. Eu aprovei 2 processos. Espera aí, vamos ver o que o Fábio fala aqui. Eu fiz 2 processos e aprovou. O trâmite é esse mesmo. Você vai no portal da Baixa, de microempreendedor, e depois vai na junta e faz a alteração. Só que o grande problema, eu tive lá na junta com o contador de Aparecida que veio aqui comigo, eu tive lá na junta para resolver isso aí, falei com o Zé Oscar. O problema é que você vai no portal do empreendedor, da Baixa de microempreendedor individual. O trâmite é o portal do microempreendedor individual informar a junta comercial que essa empresa deixou de ser MEI. Só que o portal do empreendedor, muitas empresas não estão mandando para a junta. Aí você entra com o processo na junta, a junta consulta a sua situação, você está lá como MEI até hoje. Aí o que acontece? A junta não pode fazer nada, porque ela precisa da informação do portal do empreendedor. E aí o que está acontecendo? As pessoas que me procuram aqui, eu vou lá com ele, peço para ele consultar lá no MEI, lá no portal do empreendedor, como aconteceu já 2 vezes que eu fui lá, ele consulta, realmente tinha dado baixo, só que não veio para a junta. Aí ele pede que o portal do empreendedor passe um e-mail para ele, aí ele está documentado, aí ele manda a pessoa aguardar que ele vai providenciar. Mas o problema, a culpa não é da junta, a culpa é que o portal do empreendedor, como a maioria das coisas do governo, não funciona bem, recente, né? a sua? No meus casos foi recente. Recente? Eu fiz Vamos torcer para que isso aí está funcionando. Quando é excesso de receita... normal lá, ela já sai. Você puxa no Coisa do Simples lá, já sai. No portal do empreendedor. A data que ela foi desenquadrada, normal. Não, seu caso é baixo ou desenquadramento? Baixo. Não baixa, não. Desenquadramento? Pedir o desenquadramento. Não, isso aí é no portal do Simples Nacional, não precisa de junta, não. Só no portal do Simples Nacional. Pois mas aí você entra com alteração na junta. Depois. Eu fiz isso e alterou todo. Ok. Só para terminar aqui. Aí eu fui fazer... passou do limite, eu fui fazer a declaração do MEI dessa empresa, aí não aceitou a declaração. Não aceitou a declaração, porque passou do limite. Você vai recolher os impostos anteriores todinho. Quando você for desenquadrado, vai ser retroativo, vai pagar os impostos todinho. Pois é, e a declaração? Essa declaração do CIMEI não faz? Você vai fazer 2. Uma até o período que ela estava enquadrada, depois pagar o Simples Nacional e fazer 2 declarações do ano. Dentro do ano? Fazer uma do MEI e uma do Simples Nacional, a Defisa. Espera aí, pede o microfone aí, professor. Se extrapolou mais de 20%, aí retorna a janeiro. Correto. Certo? Aí não tem nem que fazer a outra, porque vai fazer de janeiro até dezembro. Não passou dos 20, não. Não passou. Só que eu fui fazer a declaração do CIMEI, né, para deixar tudo certinho. Aí não aceitou, porque passou do limite. Mas do limite de 60 ou de 72? De 60. Pois é, porque passou de 20%, eles não aceitam a declaração. Não passou de 20%, não. Não? Deixa o Hélio comentar o resto dele aí. Vamos. Aqui O que eu queria saber é com relação ao excesso, como que vai ser tributado, porque ela excedeu o limite. Eu tenho um caso desse que ela excedeu, está enquadrada como meio. Agora, para me fazer a declaração, como que eu vou tributar o excedente? Olha, já faz tempo, mas você pegar a legislação do MEI lá, ela te dá como você vai. Até 20%, ela ensina como tributar. A tributação é praticamente normal. Agora, quando ultrapassar de 20%, você tem que retroagir lá e desenquadra. O pessoal foi embora, hein, rapaz? Porque eu peguei ela agora, recente, ela está enquadrada como MEI e eu fui somar as receitas, ela está ultrapassando. Colegas, aquela guia do CRC, quem é contador está recebendo 2 guias. Uma de contador e uma de técnico. Todo contador que não é técnico está recebendo 2 guias. Olha bem
A de técnico, ou seja, presta atenção, você viu que uma que é técnico? Aquela técnica você joga no lixo. Foi o que eu tive lá no departamento de cobrança, e eles falaram, olha, nós estamos recebendo, inclusive tem gente pagando, e nós vamos mandar a cobrança da diferença. Só está escolhendo pagar a menor, que é a de técnico menor um pouquinho, nós vamos mandar cobrar a diferença. Então paga a de contador e joga a outra no lixo, porque Ivan, a outra... Parece um pouquinho. Foi o que falou lá. Parece um pouquinho. Hoje. A gente estava lá na presidência, eu e o Djalma hoje, nós conversamos sobre esse assunto. O valor não foi alterado, tá? Ainda bem, os valores não foram alterados, tá? É só para dizer isso aí para vocês. Alguém que já pagou para não criar polêmica lá no conselho. Mas os valores ficaram corretos, tá certo? Aquela dedução ficou correta.